Ah. E várias outras coisas, além da Vale do Rio Doce. Como o quê? Como o MEC, tá? O MEC foi criado no governo de Vargas, o Ministério da Saúde foi criado no governo de Vargas, desculpa, né? As leis trabalhistas são criadas no governo de Vargas, tá? Aquela reformulação na Justiça Eleitoral também, nas leis e tudo mais, também é feito nesse primeiro governo de Vargas. E no segundo também tem coisa significativa. Eu gosto muito do governo de Vargas, eu sou suspeito em falar, tá? Mas assim, ó, nesse segundo teve a expansão da indústria nacional. Como assim, professor? Ele injeta na indústria nacional, ele investe na indústria nacional. Capital também, gente. Por que capital? Ele cria, tá, o BNDE, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Esse banco, ele é responsável por quê? Injetar na indústria nacional, incentivar a indústria nacional. Então ele dá esse incentivo. A gente vai ver que em JK muda um pouco isso. Ele já busca mais as multinacionais, as grandes montadoras de carro, de eletrodoméstico, e ele começa a trazer o Brasil. Mas Vargas não. Vargas ele acaba dando esse incentivo. Já um ensaio para a Eletrobras, para a criação da Eletrobras, tá? É nesse segundo mandato de Vargas. Acontece também a criação da Petrobras, tá? E o aumento de salário. Gente, isso foi uma polêmica no final do mandato de Vargas, pelo seguinte: ele aumenta tanto o salário do povo que chega a ficar quase equiparado com o exército, o salário do exército. E isso aí gera uma insatisfação da oposição tremenda. E do próprio exército, da elite nacional. Então essa oposição começa a pressionar Vargas e até o Brasil começa a entrar em crise também. E aí a população começa a pressionar Vargas também. E acaba que no final do mandato ele acaba o quê? Ou um pouco antes de acabar, alguns meses antes de acabar, acho que se eu não me engano 7 meses antes de acabar o mandato, ele acaba se suicidando com um tiro no peito. E aí ele deixa uma carta testamento. Gente, mas foi tão comovente, eu nunca vi assim, uma comoção tão grande na morte de um presidente como foi Getúlio Vargas. Mas como que você viu, professor? Você estava lá? Você é tão velho assim? Não parece. Eu sei que não parece, gente. Eu sei que parece que eu tenho lá os meus 18 anos. E também não estava lá, não sou tão velho assim. Mas tem vídeos, tá, da época. E você vê as ruas do Rio de Janeiro, que era a capital ainda, tomadas por uma multidão chorando em prantos com a morte de Getúlio Vargas. Tem outro presidente que eu não coloquei aqui, que é entre Vargas e JK, que é o Café Filho. Mas porque Café Filho foi rápida. Foram poucos meses ali de poder, que não teve muita significância para a história da política brasileira. Mas aí quem que ganha na próxima eleição? JK, Juscelino Kubitschek, tá? Ele acaba ganhando. E agora no governo de Juscelino Kubitschek a gente vê algumas coisas ali que são bem importantes de vocês gravarem. Como, por exemplo, o projeto que ele tinha, né? Vamos avançar o Brasil 50 anos em 5. Ele tinha esse projeto audacioso. Eu quero avançar o Brasil na economia, em todos os setores. 50 anos em 5. Tá? E aí, qual que é a estratégia dele para isso? Ele começa a... Gastar dinheiro. Gastar dinheiro, não. E além de gastar dinheiro, trazer o quê? Empresas estrangeiras. Tanto investimento estrangeiro, capital estrangeiro, como as empresas multinacionais, como por exemplo a Ford, como por exemplo a Volkswagen, que vem na época do governo de JK. Ele começa a incentivar a população também a consumir mais, principalmente esses bens duráveis, né, como eletrodoméstico, ele começa a incentivar a população a gastar, porque ele está trazendo essas empresas, né, de fora. Isso é bom, professor? Por um lado é ótimo, por outro lado é ruim. É ruim por quê? Porque as empresas nacionais não têm condições de concorrer com as multinacionais. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu acho que até já dei esse exemplo em sala de aula, que é bem interessante. Se a gente olhar para tênis, tá? Tênis, quais são as principais marcas de tênis que nós temos no Brasil? Nike, Adidas, né? Qual nacional? Olímpicos. Não precisa falar mais nada, né, gente? Carro. Você vai lá, Volks, não é brasileira. Fiat, não é. Você vai para Ford, não é. Não é. Não é. Não tem. Só tinha uma. Troller. E ela foi comprada pela Toyota. Tá? Até o que é bom nosso, eles acabam comprando, porque o Brasil parece que nem merece ter o que é bom. O Brasil produziu também o Puma. Procurem aí o Puma. Puma, mas sim. Só fez só a lataria, porque o motor era de Fusca ainda. Isso.
que o Fusca para quem acha que o Fusca é brasileiro, não é brasileiro, a Alemanha já utilizava o Fusca, né, na guerra. Então assim, ó, se a gente fosse para moto, Yamaha, olha os nomes, Suzuki, Honda, Shinerai, nossa, Shinerai é chinês, só podia, né, gente? Uma porcaria, mas enfim. Tinha um carro brasileiro que era muito ruim, que parou de ser produzido, desculpa. Não, pode. Gurgel. Nossa, Gurgel, nem vou falar o que nem vou comparar, porque daí no vídeo, né, vai ficar meio ruim pra vocês. Mas eles comparam o Gurgel com uma doença, que quem tem fala que não tem. De tão ruim que era o carro, gente. Mas enfim, tá? Outra coisa, o plano de metas, ele vem com o plano de metas, JK. O que era isso, professor, o plano de metas? Cara, ele cria um plano que ele falou que ele ia estruturar todas as áreas básicas ali, saúde, educação. Então ele vem com esse plano de metas que não consegue colocar em prática. E principalmente, né, a criação da nossa capital, que é até hoje, que é Brasília. Brasília é construída e é inaugurada no governo de JK. Depois de JK vem Jânio Quadros, tá? Eu coloquei só Jânio aqui, mas Jânio Quadros, nossa, que porcaria, professor, essa daí. Mas enfim, Jânio Quadros foi interessante o governo de Jânio Quadros, por quê? Ele fica 7 meses no poder, tá? 7 meses no poder. E aí o seguinte, ele fala assim, mano, eu vou testar minha popularidade com o povo, tá? Eu vou fazer uma carta falando que eu tô renunciando, tá? Eu tô renunciando ao governo, porque eu tenho certeza que o povo vai clamar, né? Vai pedir pelo amor de Deus que eu não saia do governo. Então ele pega e faz essa carta muito bem elaborada, tá? E aí ele anuncia essa carta para a população e a população legal e não se manifesta, tipo, bem legal. Enfim, e ele acaba perdendo o poder por uma bobeira, né? E aí, por fim, ali vem, aqui eu coloquei Goulart, mas João Goulart, mais conhecido como Django, né? E é o último governo populista antes da ditadura militar. Tá? Aí na ditadura militar, 64, os militares, com a ajuda de outro país, que eu não preciso falar para vocês quem que é, né? Estados Unidos. Né? Algumas emissoras de TV também que a gente não precisa citar no nosso vídeo. Não, essa eu não vou citar porque, né, pode dar problema. Mas enfim, os militares vêm e acabam tirando Django do poder, acabam exilando ele para o Uruguai. Ele é exilado para o Uruguai e eles acabam assumindo e ficando aí 20 anos no poder. E depois só retorna um governo populista no nosso país com Luiz Inácio Lula da Silva, né? É isso aí, companheiros, a luta continua. E é ele que vem, fica daí 8 anos no poder, aí com o governo populista. Depois ele fica mais 6 anos. Oh, pera aí, professor, tem alguma coisa de errado. O Lula ficou 8 anos, depois mais 6 anos? Sim, gente, porque a Dilma todo mundo sabe que era uma marionete do Lula. E acaba sendo uma ditadura petista ali, né? Mais de 14 anos no poder, vamos dizer assim. 12 anos no poder, né? 12 não. 14 anos, porque ela vai no primeiro mandato, a Dilma, no meio do segundo mandato, ela acaba sendo caçada ali. Mas enfim, gente, esse é o resumão que eu trouxe para vocês aqui em relação aos governos populistas. Daria um debate muito legal em sala de aula, tá, em relação aos governos populistas, principalmente ao último governo populista que foi o Lula, tá? Mas isso daí vai ficar para uma próxima aula que a gente vai discutir aí com vocês, tá? Aquele beijo no coração, forte abraço do professor Douglas.